Obrigada. Obrigada. Quem vai apresentar? A gente manda o material ou a gente compartilha daqui mesmo? O que é melhor? Então, nós estávamos nesse período de teste para ver o que estava funcionando, o que não estava, e alguns colegas que tiveram problemas encaminharam o material para a Laura, que muito gentilmente se predispôs a fazer as apresentações aqui para os colegas. Se você precisar disso, Flávio, fique à vontade Então para a sua apresentação. Você tem um tempo para você fazer o teste, bem rapidinho, que a gente já está para começar. Se der algum problema, você, por favor, faça o encaminhamento para a Laura, né? Se a Laura não se importar, claro. Tá bom. Obrigada. Pode ficar à vontade, meu e-mail está aí no chat se você precisar. Tá bom. Obrigada, tá? Flávia, por favor, tenta fazer o seu teste rapidinho. Se por acaso der algum problema, a gente dá prosseguimento para poder logo dar abertura à nossa mesa. Pois Felipe, não. É Renata. Oi, Renata. Não, é Renata, tudo bem? Renata. Oi, boa tarde, tudo bem, obrigada. Laura, bota o seu e-mail de novo, porque a gente que chegou depois não tem acesso ao chat anterior, então, de repente, vale a pena repostar lá, tá bom? No chat, tá? Boa lembrança, botei aqui. Foi? Foi. Tá aparecendo. Nós estamos nos vendo, acho que ainda não foi. Não. Você está compartilhando a tela do time. Não apareceu, então. Agora está indo. Tá abrindo. Abriu. Agora apareceu. Mas vocês acham mais seguro enviar para a Laura? Porque eu envio, né? Qualquer problema, né? Por favor, faça esse envio que aí a gente já se adianta a qualquer problema, tá bom? Possível problema, né, no caso. Tá bom. Então, Obrigada. gente, nós formalmente vamos dar início à nossa mesa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. Com muito prazer. A propósito, meu nome é Felipe Martins, sou doutorando aqui do programa, na linha de pesquisa de políticas, formação de professores, formação de educadores, perdão, e gostaria de, mais uma vez, desejar boas-vindas aos colegas que vão apresentar, a todos os participantes, os demais convidados que estarão na nossa sala aqui hoje, e nós teremos 4 brilhantes trabalhos que estão em andamento, projetos de pesquisa. O primeiro deles será apresentado pelo Eduardo Noburo Sasaki, juntamente com a professora Jaciara de Sá Carvalho, titulado Expansão da Integração de TIDIC ao Currículo, um estudo a partir do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Nosso segundo trabalho será apresentado pelo Jonathan Santos Garrido, juntamente com a Cláudia Helena Azevedo Alvarenga, intitulado Representações Sociais de Futebol, de Alto Rendimento por Treinadores de Atletas em Idade Escolar. Nosso terceiro trabalho será apresentado pela Andréia Marques Viana, juntamente com a professora Laélia Portela Moreira, intitulado Professores Iniciantes no Ensino Superior, Trajetórias e Desafios da Docência. E, por último, o trabalho apresentado pela Flávia Umbelino Nemer e Patrícia Diana Ortiz Monteiro, titulado Representações Sociais sobre Avaliação no Estrito Senso por Docentes e Coordenadores de Universidade Pública e Privada. Eduardo, eu vou passar a palavra para ti, para que você tenha seu tempo de apresentação. A gente está começando agora, sua palavra inicia às 3h05, então você tem até às 3h15 para concluir a sua fala. Fique à vontade, pode começar a sua apresentação. Os demais colegas. Muito obrigado a todos. Farei aqui a inserção do arquivo. Todos estão visualizando? Já ok? Já. Muito obrigado. Ok. Bom, como o colega Felipe já mencionou, eu sou
Eduardo Sasaki, orientando da linha TICP, sob a orientação da professora Jaciara de Sá Carvalho. E o título do meu pôster é Expansão da integração de tecnologias digitais da informação e comunicação ao currículo, um estudo a partir do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom, o trabalho ele é motivado pela expansão das TEDx na educação a partir do isolamento social ocorrido pela Covid-19. E, em específico, a investigação decorre da portaria do MEC, número 2117, de dezembro de 2019, em que oferta a carga horária à distância em cursos de graduação para cursos presenciais dos institutos de ensino superior, especificamente do Sistema Federal de Ensino, na organização pedagógica de até 40% de carga horária total do curso. Lembrando que, em 2016, em outubro de 2016, a portaria MEC 1134 já libera até 20% em relação ao curso presencial. E a partir disso, quais as práticas pedagógicas realizadas nesse período em relação a docentes e discentes do IFSP relacionado ao período do ensino remoto emergencial? Quais os desafios enfrentados neste período? Como dará a incorporação de TEDIC no currículo, no ensino superior após o término da regulamentação federal sobre a pandemia de Covid-19? Essas experiências poderão contribuir para a implantação da modalidade à distância ou acelerar o processo de hibridismo na graduação? Lembrando que talvez a pergunta principal não é se o hibridismo será implantado, mas talvez quando e como. E é aí que entra o trabalho de reflexão sobre essas diretrizes e a própria incorporação do hibridismo em cursos presenciais. Ao lado, nós vemos a figura em que mostra as 3 redes públicas, municipal, estadual e federal, com relação ao número de matrículas dos cursos de graduação. E nós podemos observar que em 2019, e praticamente em todos os anos, desde 1980, a Rede Federal de Ensino tem a maior cota de matrículas, e específico em 2019, acima de 64% de alunos matriculados. Como objetivo geral, temos aí a análise de desafios e possibilidades à vista de uma leitura crítica de diretrizes e de ações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem no período do ensino remoto emergencial, com a finalidade de contribuir ao desenvolvimento educacional das instituições de ensino superior da Rede Federal de Ensino. E, de forma específica, analisar os principais desafios e possibilidades dos professores, em específico do IFSP Campus Caraguatatuba, no processo também no período de ensino remoto. Discutir esses desdobramentos que poderão ocorrer, tendo em vista a oferta de até 40% de carga horária curricular à distância, em vista que, no presente momento, o Instituto Federal do Campus Caraguatatuba não utiliza essa porcentagem e também, no processo de isolamento social, todas as aulas estão sendo de forma remota. Analisar diretrizes e práticas pedagógicas de graduação tecnológica presencial do respectivo campus, decorrentes da expansão do uso de TEDIC no período da pandemia, que articula, então, a educação híbrida em um curso presencial. Ao centro, nós podemos observar que a pesquisa se dará por meio de um curso que está em vias de destaque. Vejam aí a pesquisa de 2017, os 10 maiores cursos de graduação tecnológica em relação a número de matrículas. Pela rede pública, é o curso de análise de sistemas. É o topo, ou foi o topo, em relação à quantidade de matrículas.
Para a rede privada, este curso está em 4º lugar. E é exatamente esse curso que será analisado no meu projeto de pesquisa, principalmente tendo em vista que todos os docentes e também os discentes, aparentemente, já trabalhavam com recursos tecnológicos antes do período de isolamento social. E durante, o que aconteceu? Não é? Então, é uma questão de análise para verificar o antes, na verdade, o que havia antes, durante e uma possível hibridização deste curso. Como referencial teórico, vamos trabalhar aqui com a pandemia na educação brasileira, com os conceitos da professora Maria Elizabeth Almeida, o Fernando Almeida e a Maria da Graça Silva, tecnologias digitais no ensino híbrido, com Alexandre Sunaga e a Camila de Carvalho, o hibridismo com a professora Lilian Bassiti e Fernando Trevisani, análises da integração de TEDIC ao currículo, também relacionado com a professora Beth Almeida e do professor Valente, e também com o professor Valente, as propostas de mudanças no ensino superior, as metodologias ativas. E nessa metodologia, a abordagem será qualitativa e interpretativista, uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. O meio de análise será através de conteúdo, por meio de documentos e também com relação a legislações existentes sobre o tema. Será aplicado um conjunto de um questionário para 12 docentes do curso de ADS, né, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e todos os alunos, todos os discentes, totalizando 160, também no mesmo curso. E que também haverá o envolvimento dos servidores técnicos administrativos, no total 5, também do respectivo campus de estudo. A entrevista será feita a partir da resposta de aceite à mesma população de estudo. E, a partir também de documentos, questionários e entrevistas, será feita, então, a análise de conteúdo por meio da ferramenta Iramutec. Dando sequência aqui. Com relação ao status da pesquisa, o projeto já está em desenvolvimento, né? Em 2021, estou aqui no 3º semestre, né? Vamos por dessa forma, e nesse período de 2021, fizemos aqui a elaboração do projeto de pesquisa, uma ampliação da revisão de literatura, principalmente voltada para a relação entre tecnologia e educação, e a partir desta contextualização, também a educação híbrida. Esse semestre estou cursando o seminário de tese e também, a partir de outubro, né, desde outubro, melhor dizendo, estamos participando de eventos voltados para seminários e congressos. E ao lado, para finalizar, algumas referências, não todas, né, que simbolizam aí o campo de estudo. Ok? Então, creio que teremos aí excelentes possibilidades com relação a estudos e também respostas que, às vezes, vão nos surpreender com relação à entrevista e questionário. Ok? Finalizando aqui. Eduardo, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu esqueci de falar aos demais participantes. Sejam bem-vindos aos participantes que chegaram depois, durante a apresentação. Muito bem-vindos. Eu me chamo Felipe. Nós tivemos agora a apresentação do Eduardo Sasaki. E agora nós vamos seguir para a segunda apresentação do Jonathan Garrido. E uma questão importante, até pus no chat. Os participantes que desejarem fazer perguntas, né, questionamentos aos apresentadores, nós teremos um tempo específico justamente ao final das apresentações. Tudo bem? Jonathan, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Show de bola. Obrigado aí, Laura. Podemos iniciar? Desculpe interromper. Você está começando agora às 15h14 até
15 horas e 24, 25 minutos. Tá bom? Tá ok, tá ok. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Nós iremos iniciar aqui a apresentação, né, do nosso projeto de pesquisa, né, com o título de Representações Sociais de Futebol de Alto Rendimento por Treinadores de Atletas em Idade Escolar. Então, nosso objeto de pesquisa, né, ele está relacionado ao futebol, esse futebol de alto rendimento. O futebol, como todos aí já têm uma ideia, é um esporte, né, muito popular, né, conhecido aí mundialmente, né, e a gente sabe que o futebol ele mexe com o imaginário, né, mexe com a questão da paixão, né, dos indivíduos que os praticam, né. É um esporte que é jogado em diversos lugares, né, em rua, escola, campo, então é um esporte barato, né, é um esporte facilmente praticado por todos, né, e a gente tem uma ideia dele, né, como essa questão da paixão, né, uma mobilização nacional, né, a gente pode ver isso aí, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, dessa final da Libertadores entre clubes brasileiros, né, onde o pessoal se mobiliza em aeroportos, né, no próprio estádio, em bares e tudo. Então, é uma paixão que já mobiliza, né, e a gente reforça essa questão da cultura nacional, né, através das representações, né. E, paralelo a isso, né, a gente tem uma ideia de dois esportes, né, dois desportos praticados, né, no caso que a gente está falando do futebol, né, o desporto de alto rendimento, né, que é aquele que visa resultados, é aquele que visa um esporte espetáculo, né, é um esporte mais excludente, é um esporte onde somente os mais aptos, né, vão ter as oportunidades, e também nós temos o esporte educacional, né, que visa aquele desenvolvimento integral do indivíduo, é um esporte participativo, todos devem participar, né? Então são duas vertentes diferentes, né, na qual que a gente tem que estar diferenciando, né? Pode subir um pouquinho? A gente vê essa questão aí nessa figura ao lado, né, dessas crianças, né, que estão vendo ali essa prática da modalidade, né, certamente estão pensando em diversas situações, né, estão vivendo essa questão da paixão, estão vivendo essa questão da cultura nacional, né, estão, de uma certa forma, criando uma expectativa, de repente, de uma ascensão social, né, isso é muito, muito importante também, então essa figura ela veio para representar justamente isso, né, e a gente busca, né, dentro dessa diferença desses tipos de desporto, né, mensurar o que é preferível para cada situação de ensino-aprendizagem, né? Então, são objetivos diferentes, né, que devem ser trabalhados de forma diferente e, muitas vezes, por profissionais com formações diferentes, né? Então, essas formações diferentes, elas nos vão dar pistas, né, de representações sociais de acordo com as ações que cada grupo vai exercer dentro de sua comunidade, dentro do seu próprio grupo, né? Partindo para os objetivos, né, a gente tem como objetivo geral, né, investigar as representações sociais de futebol por treinadores de atletas em idade escolar, de 9 a 13 anos. Por que de 9 a 13 anos? Porque é uma faixa etária significativa dentro da modalidade, é um momento ali de transição, onde a gente vai ver se a criança ela vai despontar realmente para o alto rendimento ou se ela vai ficar mais nessa questão educacional, né? Os objetivos específicos vão ser examinar os documentos que instituem o desporto por meio da teoria da argumentação, né? E realizar a análise retórica de argumentos de professores de atletas de alto rendimento. O referencial teórico a ser utilizado será embasado, né, nas questões de Moscovici, né, no que o Moscovici estudou, e ele define as representações sociais, né, no qual emergem pela diferença entre os indivíduos que constituem uma sociedade, né? Ou seja, ele entende que as representações sociais elas aparecem, né, nas diferentes opiniões, na diferença entre os indivíduos, né, nos conflitos que muitas vezes podem acontecer dentro de um mesmo grupo, né? Então é interessante ter essa ideia para que a gente possa, através
desse referencial teórico, identificar aquilo que a gente quer buscar na pessoa dos treinadores, né? E, em contraponto com as representações sociais, nós também vamos estar observando, né, a questão das representações coletivas, né, mais estudadas aí por Durkheim, até mesmo por um viés da sociologia, não da psicologia social, como Moscovici vê as representações. Né. Dentro desse referencial teórico, né, além do Moscovici, nós vamos estar também analisando, né, o que Alves Mazotti, né, que o Gildelia vão estar falando também sobre representações sociais, particularmente num viés um pouco mais da abordagem processual das representações. Indo para a metodologia, né, a metodologia, né, que vai ser utilizada, ela trata, né, de uma análise de material discursivo baseada em artigos e dissertações com o objetivo de definir a identidade do treinador de futebol, né? O que a gente quer com isso? A gente quer analisar o que esses treinadores pensam, qual é a sociologia desses treinadores, né? Como eles vão lidar com esses diferentes objetivos que existem dentro dos diferentes tipos de desporto, né? Como é que vai ser essa visão romantizada do futebol, né? Envolvendo essas questões de paixão, de imaginário. Então, a gente vai tentar analisar dentro dos artigos e dissertações e também, né, de livros, né, de treinadores consagrados, como Pep Guardiola, José Mourinho, né, Alex Ferguson, também os brasileiros, o Vanderlei Luxemburgo, o próprio técnico da seleção brasileira, o técnico Tite, né, como eles pensam, como eles veem essa questão do treinamento. E esse material ele vai ser submetido a uma análise retórica, né, que, na visão de Perelman, que é um dos principais entendedores aí do assunto da análise retórica, ele entende que o orador visa persuadir o auditório através de técnicas argumentativas. Ou seja, o orador ele vai tentar convencer aquele auditório que ele tem, né, daquilo que ele acredita ser o mais coerente, o mais correto, dentro daquilo que ele vive, né, dentro daquilo que ele tem como crença, como costume, e ele vai tentar persuadir dessa maneira. Então, essa análise do discurso, ela vai ser feita no objetivo de tentar identificar, né, as figuras de pensamento pelo viés dessa teoria da argumentação. E aí vamos tentar identificar algumas metáforas que vão existir dentro do futebol, né, alguma metonímia, dissociação de noções, né, e a gente, dentro dessa figura ao lado, né, a gente vê até que são dois tipos de treinadores, né, conforme vai ser falado aqui no status da pesquisa, né, que a pesquisa ela trata de uma pesquisa em fase de qualificação, né, e a gente identificou ali 3 tipos de profissionais, né, que atuam nessa área do treinamento do futebol. O licenciado, né, que é aquele graduado, que é o formado em educação física, que vai trabalhar a qualificação, vai trabalhar em diversos setores, escola, clube, como preparador físico. Nós temos os licenciados pela CBF Academy, que é a Confederação Brasileira de Futebol, né, que é como se fosse a universidade da Confederação Brasileira. E nós temos os ex-atletas, né, que vão ser formados também na confederação, mas que não vão ter, muitas vezes, essa graduação do curso de educação física. Então, esses 3 tipos, né, vão ser trabalhados no intuito de buscar, né, o que é melhor, né, aquilo que é preferível para cada um do tipo, para cada desporto, né? O que cada desporto tem como objetivo vai ser o que cada treinador, né, vai ter em sua formação. Então, nós temos aí nessa figura acima o treinador, né, mais teórico, né, e do lado o treinador mais intuitivo, né, normalmente aquele ex-atleta, né, que não tenta se apegar muito à teoria para passar suas convicções. Então, essa vai ser a nossa pesquisa, nossas referências, não só essas, como Moscovici, como Perelman, mas, conforme foi falado durante a pesquisa, vão ser utilizados outros autores, né, como Jodelet, né, como Stuart Hall, falando da questão da identidade nacional, né, como Hobsbawm, e diversos outros autores que com certeza vão contribuir para a nossa pesquisa. Então, agradeço aí a atenção de todos, obrigado, e espero que a pesquisa siga aí para novas apresentações.
Ok, Jonathan, muito obrigado, querido, pela sua apresentação. Parabéns pela apresentação. Demais colegas que chegaram após, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou pedir a gentileza que confiram se os microfones estão fechados e também que mantenham as câmeras fechadas para dar destaque, né, às apresentações dos colegas. Vou passar a palavra agora para nossa Andreia Viana, que vai apresentar o trabalho agora, denominado Professores Iniciantes no Ensino Superior, Trajetórias e Desafios da Docência. Andreia, você inicia agora às 15h25, você tem a fala até às 15h35, tudo bem? Fique à vontade, a fala é sua. Boa sorte na apresentação, fique à vontade. Obrigada, Felipe. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa tarde, a essa sala aqui com excelentes apresentações na 4ª jornada de pesquisa, da Estácio. Como o Felipe bem colocou, me chamo Andreia, sou mestranda da linha de pesquisa Política, Gestão e Formação de Educadores, sob a orientação da professora doutora Laélia Portela, a qual eu tenho uma imensa admiração e um profundo respeito dessa excelente profissional que nos acompanha aí, com uma paciência encantadora. E hoje, nessa tarde, eu venho aqui fazer uma breve apresentação do resumo do meu projeto de pesquisa de dissertação, como o Felipe colocou, com o tema Professores Iniciantes no Ensino Superior, Trajetórias e Desafios da Docência. A gente tem acompanhado aí através das leituras que estudos recentes sobre a docência no ensino superior vêm chamando a atenção devido à importância da formação desses profissionais que estão atuando nesse segmento, tanto em instituições de educação superior pública quanto privadas. E aí essa última é o foco da minha pesquisa. Isso tem a ver com a grande expansão recente que ocorreu do ensino superior privado, que proporcionou uma abertura de vagas assim extraordinária, diga-se de passagem, e intensificou o processo de contratação de docentes, para atender a demanda dessas instituições, viabilizando assim a inserção na docência por parte de um grande número de professores com uma significativa experiência profissional, ou seja, estão atuando aí no mercado, mas nas suas áreas específicas, porém, sem uma necessária formação pedagógica para atuar em sala de aula, E esses professores, quando chegam no ensino superior, eles têm encontrado algumas dificuldades, E ainda nesse viés eu trago e tenho como base um dos autores, Cunha e Silva, que bem pontuam que na docência do ensino superior o papel do professor passou por grandes transformações nos últimos anos, exigindo desse profissional, claro, uma nova postura, pois a maneira de ensinar e aprender agora ganhou novos significados, devido a esse perfil justamente de estudantes que estão ingressando no ensino superior, que com suas singularidades, particularidades, expectativa e muita ansiedade pela graduação superior. E aí, em alguns casos, essa formação, essa graduação no ensino superior é o primeiro daquela família e a expectativa é cada vez maior. E com isso, claro, um novo olhar e reflexão se voltam agora para a formação desse professor que vem sendo desafiado aí diariamente, a reconstrução e a reformulação de sua prática pedagógica. E aí, diante de todo desse breve exposto que coloco, a minha pesquisa se propõe a analisar os principais desafios enfrentados pelo professor iniciante no ensino superior. E aqui, um parênteses, entende que o professor iniciante é os primeiros 5 anos de atuação em sala de aula desse profissional, para a construção da prática pedagógica necessária, ao exercício da docência. E aí eu vou atuar em instituições de ensino superior privadas, na cidade administrativa de Águas Claras, aqui em Brasília, no Distrito Federal, que vai ser o foco da minha pesquisa. A gente bem sabe que a docência universitária ela é consequência aí do grande crescimento e expansão da educação superior no Brasil, que alcançou números assim inéditos
num período muito curto, né, como bem apresento nesse gráfico ao lado, que eu tirei como fonte do Mapa da Educação Superior no Brasil de 2019, publicado pelo Sistema Semestre. E aqui a gente pode verificar que nos últimos 6 anos, né, houve um crescimento de instituições, em destaque instituições privadas, significativo. Ou seja, de 2.608 instituições, apenas 302 são instituições públicas das redes federal, estadual ou municipal. O restante, 2.306, fazem parte da rede privada. E aqui correspondendo, né, a um percentual de 88,4% desse universo. E com toda essa expansão do ensino superior, a iniciação do professor recém-formado, a gente para e vê que é preciso refletir sobre a formação desse profissional que está, né, sendo inserido na educação superior. E aí eu trago, né, como reflexão para os meus objetivos específicos. O primeiro deles, verificar como ocorre o processo para a inserção do professor no exercício da docência no ensino superior, ou seja, esse professor, ao entrar na instituição, né, ao ser inserido na educação superior, ele recebe algum apoio, ele recebe uma formação específica para ir para a sala de aula e atuar na docência? O segundo, investigar como e se ocorre essa formação complementar, né, como coloquei, para o desenvolvimento da prática pedagógica no ambiente de trabalho. E o último, o terceiro, compreender quais os desafios que o professor iniciante enfrenta no processo de construção da sua trajetória profissional. Quais são as suas expectativas, né? Como superou esses desafios, se assim apresentado. E aí, para minha revisão de literatura, né, eu vou abordar aí sobre 4 pontos que trago aqui nessa parte central. O primeiro deles é o professor iniciante e a sua inserção na educação universitária, que a gente bem sabe, né, como a gente sabe que para esse professor ser inserido nesse universo, não basta somente a preparação da pós-graduação, estrito sensu, como exige o MEC, é preciso muito mais, é preciso uma preparação para a prática pedagógica, e ainda vou discorrer dos 3 eixos, né, o ensino superior privado no Brasil, o crescimento, a expansão desse segmento nos últimos anos, né, que alcançou esses números aí significativos que apresentei, oportunizando, claro, a graduação para todas as classes sociais. Em seguida, eu vou também discorrer sobre a profissionalidade docente, né? Ou seja, as competências, habilidades, atitudes e saberes no decorrer aí desse percurso, desse profissional. E, por último, o desenvolvimento profissional desse professor, né? A constante reconstrução do saber e aprendizagem nesse segmento, nesse nível de ensino. O meu referencial, a minha metodologia, na abordagem, ela será qualitativa, vai compreender 2 momentos da pesquisa, a primeira, a bibliográfica, e a segunda, de campo, né? Eu vou entrevistar 10 professores, pretendo entrevistar 10 professores de 2 universidades e instituições, 10 de cada universidade, fazendo um total de 20 instituições superior, privadas, aqui no Distrito Federal, em Brasília, né? Eles não terão classificação de disciplina ou curso, né? Apenas devem estar atuante na graduação. Então, essa vai ser eu pretendo, né, a minha metodologia. E hoje minha pesquisa, né, ela se encontra nos estudos teóricos de revisão de literatura. Para tanto, eu estou utilizando a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertação, o Google Acadêmico, o portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, e a Cielo Brasil, com estudos sobre publicações no período de 2012 a 2020. Aqui eu apresento algumas das referências que estão me acompanhando aí e me dando base para o meu referencial teórico. É com prazer, né, que venho aqui compartilhar um pouquinho dos meus estudos
Espero contribuir, né, para a jornada e foi uma honra participar. Muito obrigada a todos. Andréia, a gente que agradece, né, a sua apresentação. Agora, por último, nós vamos entregar a palavra à Flávia Nemer, que vai fazer a apresentação do trabalho intitulado Representações Sociais sobre Avaliação no Estrito Senso por Docentes e Coordenadores de Universidade Pública e Privada. Seja bem-vinda, Flávia. Você inicia agora às 15 horas e 35 minutos. Você tem fala até 15 horas e período das interações, das questões dos participantes que estão presentes aqui na sala. Tudo bem? A palavra é sua, fique à vontade. Obrigada. Vou esperar aqui, por favor, o compartilhamento. Estão vendo? Sim, Laurinha. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim, claro. Sim. Meu nome é Flávia, eu sou doutoranda do programa de educação. A minha orientadora é a professora Patrícia Ortiz, e eu entrei em agosto agora, então a minha pesquisa ela está bem no início. E eu vou falar sobre as representações sociais sobre a avaliação no estrito senso por docentes e coordenadores de universidade pública e privada. A escolha sobre avaliação é porque eu trabalho no programa de pós-graduação com avaliação do curso de mestrado e doutorado, faço esse trabalho junto à coordenação de curso. Então, foi a minha inquietação pelo objeto de estudo, sendo a avaliação um instrumento de acreditação, ou seja, de certificação de qualidade dos programas de pós-graduação, e os sujeitos escolhidos, docentes e coordenadores, foi pelo fato de os docentes serem os sujeitos implicados no processo de demanda por produção acadêmica. E os coordenadores, por estes serem os responsáveis pela condução do processo avaliativo em seus programas de pós-graduação. Então, só para fazer essa explicação do porquê do interesse pelo tema avaliação e o porquê dos sujeitos, né, docentes e coordenadores. A avaliação da pós-graduação estrito sensu no Brasil é realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e constitui um instrumento fundamental do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Os resultados da avaliação servem para que os estudantes possam se basear pelas notas para escolher seus futuros cursos e para que as agências de fomentos nacionais e internacionais orientem suas políticas de fomento de acordo com as notas atribuídas pela avaliação. Os estudos e indicadores produzidos pela avaliação servem para induzir políticas governamentais de apoio e crescimento da pós-graduação e estabelecer uma agenda para diminuir desigualdades entre regiões do Brasil. A produtividade acadêmica demandada aos docentes para o cumprimento dos itens e quesitos avaliativos e a percepção sobre a contribuição da avaliação realizada pela CAPES a partir de seus objetivos constituem as questões deste estudo, que tem como sujeitos os docentes e coordenadores de curso estrito sensu de universidade pública e privada. Como objetivo geral, essa pesquisa tem como objetivo conhecer as representações sociais de docentes e de coordenadores de pós-graduação de uma instituição pública, federal e de outra privada, acerca da avaliação realizada pela CAPES em cursos estrito sensu. Os objetivos específicos: descrever a avaliação realizada pela CAPES em cursos estrito sensu, conhecer a percepção de docentes e de coordenadores de curso acerca das demandas por produção acadêmica geradas a partir dos quesitos e itens da ficha de avaliação,
Ou seja, os professores, como eu falei, são os sujeitos que recebem essa demanda por produção acadêmica, né? E por que não dizer a demanda pela pressão pela produção de conhecimento, e os coordenadores, por sua vez, são os sujeitos responsáveis no âmbito de cada programa de pós-graduação por conduzir o processo avaliativo, seja através de seminários de autoavaliação, de uma certa forma, mostrando e até, dependendo do resultado da produção de cada professor, até cobrando uma produção, por conta de equilíbrio de áreas de concentração e linhas de pesquisa, e também relatando essas informações e gerenciando esses dados que vão subsidiar o processo avaliativo perante a CAPES. Então, são os sujeitos responsáveis no âmbito do programa de pós-graduação. E também identificar a concepção de docentes e de coordenadores de curso acerca da avaliação como instrumento para acreditação, ou seja, para certificação de qualidade dos programas a partir dos objetivos. Então, assim, se por um lado a avaliação tem essa demanda por produção, por outro lado também, ela a partir dos seus objetivos também, ela é um instrumento de acreditação de qualidade. Então, a partir dos objetivos específicos aí, a gente pretende conhecer as representações sociais de docentes e de coordenadores de curso acerca da avaliação. E aí aqui, obviamente, essa figura foi escolhida por conta da avaliação quadrienal da CAPES. A gente está nessa agora, na última, né, 2017 e 2020. Aqui é um vetor sobre livro, estudo, conhecimento, e esse estudo, esse livro, esse conhecimento aí misturado aí no sujeito, a produção e o conhecimento, enfim, a pessoa, o trabalho, uma coisa só. Com o referencial teórico, a pesquisa pretende abordar a teoria das representações sociais, produção acadêmica, trabalho docente e a avaliação da CAPES, trazendo aí Jodelet, Moscovici e outros autores que trabalham com produtivismo acadêmico, produção acadêmica, trabalho docente e avaliação, com pesquisas recentes. A metodologia, com relação à metodologia, a presente pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como referencial teórico a teoria das representações sociais. Para a coleta de dados serão utilizados 2 instrumentos: questionário formado por questões fechadas e entrevistas semi-estruturadas com questões abertas. Os dados qualitativos serão trabalhados com apoio do software Iramutec e será realizada a análise de conteúdo de Bardan. As referências, como eu falei, né, o status da pesquisa está em fase inicial, eu entrei em agosto, então eu ainda estou fazendo a revisão de literatura, mas assim, vou trabalhar com Moscovici, Jodelet, Bardan, autores clássicos, e autores também clássicos e alguns até mais recentes que falam sobre a questão do trabalho docente, produção acadêmica e avaliação no estrito sensu. Muito obrigada. Oi, Flávia, a gente que agradece. A propósito, gostaria de agradecer também ao Eduardo, ao Jonathan, à Andréia e, obviamente, a você, Flávia, pelos excelentes trabalhos que a gente tomou ciência, né, que estão em andamento dentro do nosso programa. Desejar sucesso a vocês nas pesquisas, que dê tudo certo. E agora a gente passa para um outro momento, né? Passa agora para o momento das interações, das questões, que deixar esse momento bem tranquilo, bem leve, bem livre, para que os participantes se manifestem, né, com relação às perguntas, se tem alguma dúvida que queira direcionar a algum dos nossos 4 apresentadores, alguma dúvida sobre o trabalho, alguma interação que gostaria de realizar a partir dessas apresentações. Fiquem à vontade. Eu vou pedir que levantem a mão e pode abrir o microfone, se for o caso, ou fazer a pergunta diretamente no chat. Fique à vontade.
A gente já começa pela Renata. Renata, se for possível, pode abrir sua câmera e fique à vontade para fazer questionamento. Fique à vontade. Na verdade, a minha pergunta é boa tarde a todos, tá? Antes de tudo. Parabéns pelos trabalhos, Andréia, Jonathan, Flávio, Eduardo, muito boas apresentações. A gente já está acompanhando aí a caminhada dos colegas, né? Assim, lendo os trabalhos, e foi muito bacana poder ter a apresentação de vocês hoje, viu? Muitos parabéns. A gente fica com um friozinho na barriga. A minha apresentação foi ontem, mas aí hoje eu senti também pelos colegas, né? Como é que a gente está apresentando esse trabalho. A minha pergunta é para o Eduardo. Na verdade, é sobre o seu gráfico, o seu primeiro gráfico, Eduardo, que estava no canto superior, assim, para a gente, né, direito. E aí você estava falando sobre as escolas municipais, estaduais e federais, né? Ali você trouxe esse gráfico, né, Eduardo? E aí, assim, a minha pergunta é muito simples. As escolas, elas são públicas, elas são privadas, são todas? Qual foi o público que você utilizou? Então, obrigado, Renata, pela participação também. Agradeço aí pelas suas palavras. E também já desejo a todos aqui felicidades também nos projetos. E com relação à tua pergunta, Renata, é a rede pública mesmo, tá? É a rede municipal, estadual e federal. E se você ver desde 1900, vamos pôr dessa forma, né, até 2019, a crescente evolução do sistema federal de ensino em relação às outras duas redes, tanto a estadual e quanto a municipal. Isso quer dizer, tem sim aí uma crescente cota, né, vamos pôr dessa forma, para o ensino federal e somente na área pública mesmo, tá, Renata? Não privada. Tá ok? Perfeito, Eduardo. Muito obrigada, tá? Foi só uma dúvida. Obrigado, Renata. Mais algum participante gostaria de fazer alguma questão, trazer algum questionamento para alguns participantes? Nós ainda temos até às 14 horas, às 16 horas, para finalizar a nossa mesa. Fique à vontade. Calma, gente. Fique à vontade. Felipe, só um instante. Pois não, professora. Fique à vontade. Seja bem-vinda, professora Laélia. Não, é só para dizer que tem que copiar e colar a lista de frequência. Como é que faz isso? Eu não sei. André, sabe? Estão dizendo lá que é só copiar e colar. Deve ser do chat, né? Mas como? Vê se descobre aí enquanto a gente conversa. E tem tempo ainda. Senão, vou chamar o Roberto lá. Desculpa cortar aí, mas é que o pessoal está perguntando. Não, fica à vontade, professor. Palavra sua. Alguém levantou a mão aqui. Cleonita. Cleonita, pode ficar à vontade. Se puder, abra sua câmera. A palavra é sua, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero assim elogiar a todos, né, pela bela participação. Estou aprendendo bastante com vocês. Mas algo que assim me chamou bastante atenção foi na apresentação aí da Andréia, né, a questão aí dos autores que ela usou. E eu gostaria assim de saber mais fonte, né, mais informação dessas referências que você está usando, Andréia. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua defesa, foi excelente. Muito obrigado, Cleonita. Ô, Felipe, no início a Soraya havia levantado a mão também, não sei se ela desistiu. Eu não cheguei a ver aqui, mas, Soraya, se você quiser interagir, fique à vontade, tudo bem? Olá, boa tarde. Apenas para dizer que eu gostei muito das palestras, eu levantei a mão naquele momento por engano, queria aplaudir e levantei a mãozinha de perguntar, foi um engano. Mas, na verdade, eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos por essa apresentação, porque nós todos estamos nesse caminho, nessa jornada, que demanda muito de todos nós, e eu vejo assim que as pesquisas estão se encaminhando muito bem. Jonathan é colega da minha linha,
Eu vejo o quanto a gente está progredindo, Jonathan, parabéns. Pesquisa do Eduardo, da Andréia, também foi Eduardo, Andréia, tem mais uma, Flávia, que eu não estou vendo aqui, não é isso? Então, parabéns a todos. A Flávia. É a Flávia, sim. É muito bom a gente poder compartilhar as pesquisas e ver que nós estamos caminhando e progredindo. Parabéns, gente. Obrigado, Soraya. Obrigada, Soraya. Cleonita, se você quiser, eu posso também te passar depois algumas dessas referências. Eu não sei se tu está indo por essa pesquisa. Eu tenho outros, né? Vernon, Rodão, Nova, só que não dá para incluir todos, nem abordar, mas eu posso compartilhar contigo sem problema nenhum. Pois bem, mais algum participante para trazer um questionamento, interagir? Fique à vontade, mas ainda temos 10 minutos. Se for o caso. Pode utilizar o chat também. Fique à vontade. Pode falar, Jonathan. Falando, né? Não é nenhum questionamento, mas é a mesma coisa, parabenizar, né, os trabalhos que foram apresentados. A gente vê aí a progressão e a qualidade de todos. Alguns colegas a gente acompanha na disciplina de seminário, né, estão muito bem encaminhados. Do Eduardo e da Flávia a gente conheceu agora, e acho que essa interação aí da jornada está sendo fundamental para que os alunos dos diversos estados aí do Brasil consigam apresentar e a gente consiga fazer essa interação, né, essa relação aí que é muito, muito importante. Né? E agradecer a nossa orientadora aí também, a professora Cláudia, que tem nos incentivado aí a todo momento, né? Com os trabalhos, com as apresentações, com os ensaios, com tudo, né? E certamente está sendo fundamental aí no nosso crescimento. Só agradecer mesmo, obrigado. Então, se mais algum apresentador quiser trazer mais alguma palavra, alguma das professoras orientadoras que estão aqui presentes, algum outro participante gostaria de interagir, a gente pode estar finalizando a nossa sala. Se mais alguém tiver. Cleonita, a Andréa deixou alguns dados dela no chat, se você puder verificar aí, tem o contato dela para você, tá? Nós não conseguimos ainda nos inscrever, né, para o certificado, eu acho. A lista de presença, né? A lista de presença. A lista de presença, a professora Rita disse que copiou essa. Peraí. Que copiou esta daqui. De qualquer maneira, eu vou ficar aqui até copiar essa lista, tá? Sim, nós ficaremos aqui. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, agradecer muito a mediação do Felipe, o empenho de todos os mestrandos e doutorandos que se dispuseram, né, a preparar os seus pôsteres e a apresentar, a prestigiar a apresentação dos outros. Então, assim, esse ano, a gente não vai ter uma sala única de encerramento da jornada, infelizmente, né? Que normalmente no presencial a gente faz isso, como a gente fez na abertura. Então, é isso, e dizer que a gente espera todos vocês no próximo ano, né, na próxima jornada, e ponho nos currículos Lattes, Felipe põe a mediação no Lattes, tá? E eu acho que é isso, basicamente. Agora, se vocês quiserem sair, podem sair, eu vou esperar para parar a gravação e procurar a lista. E aí, muito obrigada, muito boas férias, descansem, para voltarem bem descansados para estudar, né? Gente, muito obrigado. Desculpa, professora, fique à vontade. Deixa eu falar. Eu só ia finalizar com os agradecimentos finais. Obrigado mais uma vez aos participantes, aos convidados que aqui estiveram. Fique à vontade, professora. Mais uma coisinha. Que eu esqueci uma coisa muito importante. Nós vamos enviar para o e-mail de vocês um formulário de avaliação da jornada, tá? Para vocês, por gentileza, devolverem com sugestões e tudo mais, tá bom?
Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade, desejo a todos um bom dia e até breve. Tchau, tchau. Professor Felipe, Obrigada. essa lista de Bom presença, nós temos que aguardar? Nós aguardamos essa lista Não, de presença? não sei. Tá aí, boa pergunta, tenho a menor ideia. Realmente nós temos colocado os A nossos gente dados tem- nas listas. O que a gente pode tentar fazer? Eu vou dar um print aqui nos nomes dos participantes. É tá? isso, exatamente E vou passar para a coordenação. Passa- Eu vou fazer isso. Aí passa E aí ninguém vai... para mim. Eu já vou dar um print aqui. Obrigada, Vou dar uma Felipe. captura de tela aqui. Espero conseguir pegar todo mundo na captura de tela aqui, no momento. Mas, muito obrigado, gente. Até a próxima. Como é que você faz esse print? Porque eu vou ter que rodar as outras salas para ver se está tudo fechando. Tem um botão no teclado da senhora. Se a senhora puder encerrar a gravação, é mais fácil para a gente continuar conversando. É Valéria que encerra, vou avisar ela. Não pode? Não, porque não fui eu que... Tem um botão no teclado print screen, deve estar PRTSC. Aí a senhora aperta, ele gera uma foto da sua tela. Eu não é print screen, é um Mac. Olha só, eu já fiz o print, tá? Se vocês quiserem, aí... Laélia, eu tenho o e-mail. Felipe, para quem eu envio? Laélia? Pode mandar para mim. Tá, eu fiz um print. Muito obrigado, professora Parabéns Cláudia. a todos. Gentil. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Eu vou esperar aqui a Valéria encerrar a gravação. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Parabéns a todos. Até a próxima. Precisamos conversar semana que vem, Felipe. Gente. Tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Aqui. Meu Deus do céu, cadê o cara? Ainda temos 4 participantes aqui. A Aline, inclusive. Oi, queridos. Parabéns, Tudo tá? bem? Tô sem câmera porque eu tô aqui na minha mãe. Tranquilo. Gostei. Foi muito bem. Obrigada, professora. Vou sair, tá, gente? Fica à Engraçado, vontade. gente, porque ontem o Roberto entrou nesse finalzinho, um pouquinho antes com a lista, eu não sei. Agora, eu ia sugerir... Já uma lista, a jornada deve ser isso aqui, talvez. Agora que apareceu a lista? Isso que eu ia falar, eles aparecem no final. Mas, assim, eu acho que da próxima vez tinha que funcionar igual a NumPy. Tem uma pessoa só para mediação e uma só para o suporte, para ficar exibindo os trabalhos, para quem, né, faz essa opção. Não inventa não, Aline, impossível. Já foi um custo administrar os... Bom, a não ser que cresça muito e a gente tem muita gente... Porque, por exemplo, ontem eu não assinei a gente ainda tem participantes na sala. de presença. E o Roberto falou que eu não tinha... Mas eu estava preocupada em mediar o tempo, né? Então, eu nem assinei, nem preenchi. Aí tem que preencher? Então, tem alguns dados aqui, eu estou abrindo aqui. É melhor você preencher, Felipe, eu fiquei sem preencher. Porque eu... Enfim, não deu. Mas parabéns, tá? Eu acho que ninguém pegou a assinatura que chegou depois. De repente... ninguém acho que pegou, chegou depois. Acho que eu vou até preencher. Vai ter que ser inserido depois, no momento... Vai ter que ser inserido pelo print, é o que tem que fazer. Vai ter que ser inserido pelo print. Mas... aprendendo, né? Não, tudo bem. O importante é que o nome dos participantes está registrado, né? Porque o Teams tem essa informação. Aqui na sala nós temos o Marcelo, eu, a senhora e a Aline. E tem um J aqui. Estou falando com o outro Felipe lá, só um instantinho. Felipe, eu estou aqui só para... Estou preenchendo, tá? Não estou te expulsando, não. Só estou falando para a professora. Estou preenchendo porque não. não... Estou avisando que não estamos... Você preencheu? Você preencheu? Oi, preenchi. É melhor preencher, porque ontem eu não preenchi. Eu não posso parar essa gravação, porque senão eu parava. Ele vem na sala e lá no edital está dizendo que quem faz a mediação tem que ficar até o final
Não, eu quando aguardo. eles encerrarem. Então, eles vieram e me expulsaram da sala. Eles pararam a gravação e eu fui expulsa. Eu vi que eu já estava fora. Então, acho que você vai ter que Não, cair eu nessa. aguardo, não tem problema, não. Acho que vai ter que ficar até alguém aparecer. Estranho que demorou. Não tem problema, não. Ah, não, mas já tem. Ah, não. Jornada PPGE está em espera. Deve estar em outra sala. Ah, entendi. Vai estar supervisionando outra sala. Já vão entrar. Não, tranquilo. Um abraço, tá? Fique à vontade, minha amiga. Saudade, viu? Bem. Professora, se a senhora precisar sair, também fique à vontade. Eu fico aqui aguardando, tá? Não tem problema, não. Eu tenho que olhar as outras salas, ver se tem alguma aberta. Tudo bem. Então, Felipe, tchau. A gente precisa depois conversar, né, sobre a pesquisa aí. As aulas já acabaram? Oi, ainda não, a gente está na fase de encerramento. Oi, voltou, chegou a jornada. Quando Chegou a é? jornada. Chegou? Chegou o quê? Vai encerrar a gravação?